Manhã de quarta-feira, 20/10, fria. Tô aqui até de blusa hoje. Como vocês já têm acompanhado, essa, se não me engano, é a nossa quinta ou sexta live. A ideia é tentar trazer pessoas que têm alguma proximidade, que possam agregar para a gente como experiência no mercado jurídico, experiência de coisa nova no mercado jurídico, e tentar trazer e agregar também como uma perspectiva de gente que fez e tem sob controle, ou passou sob controle, ou já teve em situações que são relevantes, que podem falar efetivamente do tema, não só de uma lógica ou de uma perspectiva teórica, de quem já viu alguma vez isso daí, ou já ouviu falar, ou já fez um curso disso, mas sim muito mais com pessoas que enfrentaram situações, montaram cenários, criaram cenários, têm experiência para discutir sobre aquilo que a gente, ou sobre a pauta que a gente está trazendo para esse dia específico. A gente já falou sobre uma série de temas e hoje a ideia é tentar falar um pouco sobre LegalOps, o que tem dentro de LegalOps, quando a gente pega aqui o título do evento, Pessoas e Papéis para Legal Techs, Escritórios e Empresas. A tentativa que a gente tem aqui hoje é tentar trazer visões diferentes, pessoas diferentes, que possam agregar tanto na perspectiva do que é LegalOps, qual o papel dentro dos escritórios, dentro das empresas, dentro das Legal Techs, o que elas podem agregar. E, além disso, qual que é o perfil das pessoas, ou se imagina um perfil diferente de pessoas, ou é aquele mesmo advogado que atuou até hoje no contencioso, na gestão do departamento jurídico, ou precisa ser advogado, qual que é o papel desse bicho novo que a gente está começando a conhecer agora, o que a gente está começando a falar, sobre o qual a gente está começando a falar agora. Então, a gente sempre traz um pouco a conversa. Alfredo, bom dia. A gente sempre tenta trazer a conversa devagar. Regina, bom dia também. A gente sempre trazer um pouco aqui esse tempo, até a gente começar as pessoas conseguirem subir aqui no LinkedIn, no LinkedIn e na apresentação, para a gente começar a falar. Só lembrando também, a live fica guardada aqui no LinkedIn, fica à disposição no LinkedIn um bom tempo, mais de ano. Então, se alguém não viu e quer comentar com alguém, ou achou interessante, quer comentar com alguém, fica super à vontade, que vai ter acesso e a gente vai postar também depois aqui no LinkedIn para vocês verem, poderem acompanhar ou rever, se vocês acharem que tem algum ponto que foi interessante ou alguma história bacana. Como eu falei para vocês, hoje a ideia é falar sobre LegalOps, pessoas e papéis para Legal Techs, escritórios e empresas, e para isso a gente trouxe hoje duas pessoas que eu conheço há algum tempo, o Fábio Salomão, que super conhecido no mercado, eu não sei nem se fala ainda Headhunter, né, ou Executive Search, ou qualquer coisa assim, não sei, ele deve fazer há 20 anos mais ou menos esse negócio, conhece todo mundo no mercado, e mais do que conhecer todo mundo no mercado, e não foi por conhecer todo mundo no mercado, mas muito mais pelo perfil que ele pode agregar para as pessoas, de como se preparar para esse novo mundo, o perfil desse novo mundo, o perfil dessas pessoas, se existe um perfil específico que a gente tem que dar atenção, ou se tem alguma dica para aquelas pessoas mais novas, até aliado um pouco ao histórico todo dele também, de fazer mentoria, de trazer as pessoas um pouco, ajudar as pessoas a andar na carreira, tanto na Brava como na FSMA, se eu não errei o nome aqui, e ele já se apresenta. Ele também trouxe aqui uma pessoa que talvez seja a primeira pessoa, estou vendo até o Felipe aqui, que a gente conhece, o Paulo conhece bem também, o Felipe, da Whirlpool, foi meu aluno na FAP, né, coisa que entrega a idade, mas o Paulo, que foi um dos primeiros caras a falar sobre LegalOps, e talvez um dos caras que, numa empresa que hoje é um marco para o mercado todo, Mercado Livre, conseguiu transformar uma área essencialmente operacional numa área estratégica. E é um pouco do que a gente quer discutir hoje aqui. Fábio, comece se apresentando aí, fala um pouco quem você é, fora a apresentação que eu fiz, e aí depois o Paulo pode se apresentar um pouco. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Fábio, obrigado pelo convite, prazer estar com você, obviamente, e poder te ver, né? Porque na pandemia eu só te vejo em lives, né, infelizmente, mas isso deve mudar logo. E o Paulo também, Paulo, prazer estar contigo, um prestígio poder
bater esse papo com vocês, um papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante e também descontraído para quem está vendo a gente. Acho que essa é a ideia, né, pessoal? Para quem não me conhece, eu trabalho, como disse o Fábio, com muita gente me chama de recrutador, de headhunter, executive search, o que vocês acharem melhor, não tem problema nenhum. Glamorizam muito a atividade, na verdade é um trabalho duro de tentar entregar as melhores pessoas disponíveis no mercado e talvez até as não disponíveis, para quem está buscando, obviamente, investir em talentos e transformar seu negócio. Acho que os negócios hoje, principalmente durante a pandemia e com a pandemia, notaram de uma vez por todas que seu principal asset são as pessoas, né? Então, hoje a gente não só atrai, a gente cuida, motiva, treina, né, capacita. Então, hoje a gente está num ambiente, independente do assunto, se Legal Ops ou qualquer outro, em que, de fato, as pessoas estão em evidência. A minha ideia é trazer um pouco isso aqui para o nosso bate-papo. Eu sou uma pessoa apaixonada, obviamente, por pessoas, trabalho nisso há muitos anos porque gosto. Tenho comigo o prazer muito atrelado ao que eu faço, então não abro mão de falar de gente. Então é um assunto dos mais estratégicos hoje, sem dúvida. Como eu disse, Legal Ops não foge disso. De novo, é um prazer estar aqui, obrigado. Para quem não sabe também, o Fábio Flá é um amigo meu de infância, eu vou trazer uns insiders aqui para você. Nós, na verdade, temos muitas coincidências nas nossas trajetórias. Nós, quando pequenos, jogávamos basquete juntos, acreditem se quiserem, tivemos inúmeros convites da NBA para jogar nos Estados Unidos, etc. e tal, e decidimos não aceitar para trabalhar no mercado jurídico, que obviamente é muito mais empolgante, né, Fábio e Paulo? Então, estamos aqui para tratar do mercado jurídico, deixando de lado essa história esportiva de brilho, né, Fábio? Para tratar desses assuntos aqui. Então, vai ser um prazer falar com vocês hoje, de uma forma divertida e instrutiva, espero. Bom, obrigado. Na verdade, o Fábio foi um jogador meia boca, né? O pai dele foi bom. Exato. Como jogador foi bom, jogou na seleção brasileira, tudo ele achou que era genético e não era, nem tudo é genético. Não, Paulo, conta um pouco da sua trajetória aí, para quem não conhece, para as poucas pessoas que não conhecem a sua trajetória, e conta um pouco quem é você e toda a sua história com o Legal Ops. Bem, antes de mais nada, bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, conversando com você, Fábio, conversando com você, Salomão. Como eu disse, eu não conheci o Salomão ainda, né? Pessoalmente, vamos falar dessa maneira, né? E, puxa vida, quando o Fábio falou, olha, a gente está pensando em fazer um bate-papo e a gente está pensando aqui em trazer o Salomão para conversar, eu falei, cara, que alegria, porque é uma pessoa cujo trabalho eu acompanho há muito tempo já, né, por onde ele passou, e sempre me chamou muito a atenção, já lá, né, e aqui sem querer denunciar a idade, né, mas já lá no tempo que eu acompanhava, as perspectivas que ele trazia em relação à carreira jurídica, né, o tipo de profissional, né, e tudo mais. Bem, eu sou advogado, né? Ninguém é perfeito, né? Alguma coisa a gente tem que ter, né? Eu sou advogado, sou técnico de administração. A minha carreira, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, né? Eu comecei minha carreira ali em alguns bancos que já não existem mais e fazendo coisas que já não existem mais em banco, né? Algumas atividades que você já não vê mais. Mas foi lá que eu comecei a pensar e trabalhar com operações, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro e muito tempo na área de operações. Tive depois uma passagem para uma área comercial, já depois como advogado, né? E depois disso, fiz aí já como advogado também, fiz aí uma mudança, né? E fui trabalhar em departamento jurídico. Fui trabalhar em departamento jurídico e escritório. Né? E uma coisa que, antes mesmo de pensar em Legal Ops, né, ou mesmo em controladoria jurídica, uma coisa que me chamou a atenção, quando eu comecei a trabalhar, era perceber o quanto você não tinha processos em escritórios, em departamentos jurídicos. O quanto, né? E eu sempre falo que isso é muito estranho, né? Porque assim, a gente faz faculdade, a gente aprende, estuda 5 anos, processo civil, processo penal, né? Processo trabalhista. E quando isso... E parece que a gente não conseguia fazer essa conexão de que, quando a gente está falando de processo, a gente está falando de processo, né? Um encadeamento de atividades ali, em que uma atividade, uma vez finalizada, inicia outra, que inicia uma outra etapa. Então, isso me chamou sempre muito a atenção, e me chamou muito a atenção também o fato de que era muito difícil para o departamento jurídico mensurar resultado, né?
o departamento jurídico tinha uma dificuldade enorme ali em conseguir traduzir para a diretoria, traduzir ali para o VP, para o CFO, quais resultados ele trazia, né? Como é que ele contribuía para o negócio. E aí eu percebi naquele momento, eu falei, opa, rapaz, acho que aqui tem um caminho que pode ser interessante para mim, né? Aqui eu acho que tem um negócio aqui que tem alguma coisa que eu estou vendo aqui que pode ser interessante que eu me desenvolva. E aí fui me desenvolver em controladoria jurídica e em 2016 a gente foi lá para o Mercado Livre. Mercado Livre, para quem não conhece, né, o maior e-commerce da América Latina, né, uma empresa de tecnologia, né, a gente sempre gosta de falar isso, né, que o pessoal fala do e-commerce, mas é uma empresa de tecnologia, a gente provê soluções de tecnologia para o mercado do e-commerce, né, e foi ali que eu, começando uma área de controladoria, que começou muito no cenário de olhar muito essa questão de orçamento, olhar indicadores e tudo mais, a gente começou a desenvolver essa área, e aí tem também aquela questão da oportunidade do local, né? Por sorte, e aqui eu sou obrigado, não sei se a palavra bem é sorte, mas nós trabalhamos ali, nós temos uma equipe no Mercado Livre que eu não tenho outra palavra, mas é uma equipe realmente bastante diferenciada, né? Desde os nossos líderes até ali o analista júnior, né? Então, já lá em 2016, o nosso vice-presidente, alguns diretores já começavam a entender o que era esse movimento de Legal Ops, né? Então, foi ali um encontro mesmo, né? Ou seja, no momento em que a companhia pensava em Legal Ops, né, eu entro na companhia e começo a entender o que é essa realidade. E aí a conexão que eu faço com aquilo que o Salomão falou, basicamente é o seguinte, né? Quando a gente fala de Legal Ops, aqui sendo extremamente rápido e sucinto, né? Quando a gente fala de Legal Ops, a gente está falando de uma área dentro do departamento jurídico, né? Há quem diga que pode ser fora, mas enfim, né? Que vai basicamente buscar eficiência dentro do departamento, revendo processos, aportando tecnologia, né, e buscando sempre a eficiência do departamento jurídico. E a gente sempre fala que tem eu sempre brinco que tem um tripé, né, que é o PPT, né, pessoas, processos e tecnologia. Não, né, eu brinco, eu falo, não é para ficar parecido com PowerPoint, para ficar bonitinho, não, é pessoas, processos e tecnologia. E uma coisa que eu sempre insisto a ordem não é por acaso, né? A ordem não é por acaso, é pessoas. Então, assim, quando nós estamos falando de Legal Ops e de como trazer eficiência para o departamento jurídico e tudo mais, a gente primeiro precisa olhar para as pessoas, a gente primeiro precisa olhar não só para as pessoas que vão compor o nosso time, como é que a gente vai compor esse time de Legal Ops, mas para as pessoas para quem a gente vai atender, ou seja, quem é o departamento jurídico que a gente vai atender, quem é a empresa que a gente vai atender, se você é um escritório, quem é o teu cliente, né? Enfim, as pessoas, elas são, né? Não por acaso uma área de Legal Ops, ela precisa começar olhando para as pessoas. Eu acho que o Paulo já deu uma introdução do que é Legal Ops, né? E está falando um pouco pessoas, processos, tecnologia, talvez a gente pode até seguir por esse caminho para discutir um pouco a conversa. Fábio, o que você acha desse perfil de pessoa, né? Que é o advogado? Como é que está chegando isso daí para você? Porque eu sei que você fala com muita gente sênior, muita gente em posição de diretoria, gerência. Qual que é a visão desse profissional? É um advogado? É menos advogado, mais gestor? É alguém que fez um treinamento específico? Porque você vê, o Paulo foi muito na raça e na disposição pessoal de conhecer isso daí. Como é que você vê esse pessoal? Perfeito. Obrigado, Paulo, pelas palavras. A recíproca é verdadeira. Entrando na tua pergunta, acho que é importante a gente contextualizar um pouco que Legal Ops não passa por, vamos dizer assim, movimentações ou disrupções, vamos usar esse termo assim, que outras áreas não passam, né? Principalmente do ponto de vista de pessoas e demandas, etc. e tal. O fato é o seguinte, a gente vive um mundo hoje lotado, eu vou chamar de hashtags, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente pega o mercado jurídico, a gente tem Legal Ops, de alguma forma isso resvala em People Ops e flerta com RH, a gente tem Visual Law... Não pode mais falar RH, né?
Não Não pode mais pode. falar RH, só pode falar de gente, né? Exato, Departamento de gente exatamente, agora. exatamente. Os soft skills viraram real skills, então assim, tudo vai mudando muito rápido, são inúmeros hashtags. Então isso causa, inevitavelmente, uma confusão mental, de verdade, para quem atua nesse mercado em relação a prioridades, que tipo de carreira tomar, o que é preciso falar num processo seletivo, como se colocar para mercado, que tudo aparentemente é interessante, mas não tudo é necessário. Essa acho que é uma grande questão. Então, assim, separar o joio do trigo é fundamental. E, de novo, não dá para fugir daquilo que o Paulo falou, que antes de qualquer coisa vem pessoas. Eu tenho uma crença pessoal, e isso se reflete no recrutamento, de que a inovação sempre vem da cabeça das pessoas, ela está na cabeça das pessoas. O demais, o resto, é a materialização dessa inovação. E não é diminuir a tecnologia é bem-vinda. Aliás, a Brava, minha empresa fundada há um ano, esse bebê aí foi fundado graças à tecnologia, que a tecnologia permitiu criar esse espaço em que o fator humano é preponderante, onde você pode, de fato, tomar decisões educadas, com raciocínio crítico. Então, a tecnologia ela vem para ajudar, vamos dizer assim, o ser humano a ser utilizado na sua melhor faceta. Essa é uma crença minha pessoal. Então, por isso eu amo tecnologia. Eu, por exemplo, eu tinha uma empresa anterior de recrutamento, muitos conhecem a Salomon Aze, que tinha lá entre 26% e 28% do seu faturamento ainda em posições mais na base da pirâmide. O mercado de recrutamento, assim como o mercado jurídico, ele foi invadido pela tecnologia. Então, assim, hoje clientes me ligam solicitando, por exemplo, posições nesse nível, etc. e tal, eu acabo não fazendo justamente por um posicionamento que o futuro é esse. A automação é bem-vinda para esse tipo de coisa. E ela também, quando a gente fala de Legal Ops, ela vem também atender ou preencher um espaço em que muitas posições júniores vinham trabalhando no mercado, claro, com mais eficiência, com menor custo, etc. e tal. Mas, enfim, voltando à tua pergunta. Toda, entre aspas, novidade, não que Legal Ops seja novidade, ela é novidade com essa nomenclatura. Acho que ela nasceu há muito tempo atrás, como o Paulo sabe, não vamos falar muito tempo, um tempo atrás para não nos expor, né, Paulo? Não entrega. Então, assim, quando o departamento jurídico, obviamente, gerenciava, de certa forma tecnológica, a atuação de fornecedores, escritórios de advocacia, olhava um pouco dos seus custos, ainda quem estava na cadeira jurídica, por exemplo, o Fábio também, que passou por isso, estava ali para transformar a sua vida num PNL. Acho que o primeiro movimento era esse, né? O diretor jurídico, o head jurídico, se entender como um PNL, como uma loja que tem custo, tem gente e precisa ser gerenciado de forma profissional, coisa que, como o Paulo disse, na faculdade a gente, obviamente, não tem, infelizmente. Então, você ia aprendendo ali na raça, como vocês disseram, desbravando aí o mato. Muito bem. Com a evolução disso tudo, claro, hoje o Legal Ops está numa base de requinte de dados e de informações muito maior. E isso se reflete também no recrutamento. Então, quando a gente falava de pessoas, o perfil de pessoas no início dessa, entre aspas, brincadeira, que é a maior realidade hoje que a gente tem no mercado jurídico, essa grande discussão, a gente buscava gente tecnicamente preparada para tal. E aí é difícil falar exatamente o que é isso, porque era exatamente a mesma coisa quando o mercado começou a recrutar RIs. Por exemplo, quem que era RI no mercado? Ninguém. O Brasil não tinha maturidade de mercado financeiro. Então chegavam para alguém e falavam, fulano, Beltrano, tudo bem, você é um cara de finanças, entende? Você vai ser o RI, vem cá. Vamos fazer um curso que na época não era online, mas era de 3 dias na Vila Olímpia, por exemplo, e você vai ser o nosso RI. Quando a gente fala... Parece o Godinho falando agora de LGPD, né? Mas agora todo mundo virou DPO. Isso, exatamente. Todo mundo virou DPO e todo mundo agora quer estar no Open Banking, todo mundo quer virar DTVM também. Então, estamos aí, então todo mundo assim. Um abraço para o Godinho, beijo, aliás. Grande amigo nosso. O fato é o seguinte, então começou com demandas e toda a área nova para recrutamento, ninguém sabe muito o que fazer com isso. Então, para a gente, como isso começou do ponto de vista de demanda, claro, o foco sempre é em hard skills, porque objetivamente é o mais fácil de colar, é o que tem mais aderência. Então, você buscava pessoas que tinham predisposições e paixão por tecnologia, que sabiam operar certos sistemas operacionais e que tinham menos skill relacional e mais um olhar processual sobre a coisa. E aí está um detalhe importante do que o Paulo falou, quer dizer, não é só com pandemia, o mercado vai amadurecendo com isso. E Legal Ops, é muito curioso isso e bacana, porque, de novo, assim como no recrutamento, Legal Ops trouxe a cadeira jurídica e a importância do ambiente jurídico por um novo olhar para quem não é da área jurídica dentro das companhias. Né? Se você fizesse uma enquete há 10 anos atrás sobre a principal, vamos dizer assim, tema das palestras, não tinha live, etc. e tal, mas sobre mercado jurídico era o quê? O papel estratégico do diretor jurídico, como aproximar a cadeira jurídica das demais áreas do negócio, que ninguém aguenta mais ouvir, mas que é verdade, isso acontecia. A conversa hoje tem muito mais a ver com a aproximação, por quê? Porque, de fato, pela primeira vez, o departamento jurídico começa a tratar de temas com dados, com inteligência, que pode ser traduzido
para outras áreas do negócio, para as outras áreas, para o ambiente do negócio. Então, hoje, quando eu conduzo uma posição de um head, né, de Legal Ops, o CEO quer se envolver até o buraco. Quem quer se envolver? O CTO, o RH, todo mundo que vai se beneficiar desse tipo de coisa, porque essas informações não se restringem só ao departamento jurídico, elas são importantíssimas para o negócio. Então, hoje, quando a gente olha para recrutamento de profissionais de People Ops, principalmente nas posições mais acima, até porque a gente sabe, né, a gente brinca, né, com carreira, quanto mais acima, no bambu, mais chacoalha, e para se segurar no bambu, você precisa ter skills relacionais, não o contrário, né? Então, começou no recrutamento, desculpa ter extenso na resposta, mas é só para contextualizar. Então, a gente começou com análise de hard skills e hoje migrou para uma combinação de hard skills, mas fundamentalmente para soft skills relacionais. Por quê? Criou-se uma ponte tão interessante, uma necessidade de interlocução de informações pro negócio tão grande com as outras áreas, que hoje a gente tem que olhar questões relacionadas à cooperação, a relacionamento, a criar pontes, a se comunicar. Então, assim, as relações interpessoais é uma loucura. Você fala assim, não é possível, porque no começo eram os cientistas, os inteligentinhos, né, Paulo? Que vão lidar com esse tipo de situação. Nerd, hoje, né? Não. Exato, nerd. Né, geeks. Não. Então, assim, hoje é alguém que tem paixão por tecnologia, mas que entende o que aquilo quer te trazer, sabe pilotar. Porque eu sempre falei isso para cliente, né? Que a gente falava assim, principalmente no escritório de advocacia. Fábio, eu fiz um investimento enorme em gestão. Eu falava, sério, o que você fez? Não, comprei. Você não fez investimento enorme em gestão, você comprou um software. Né? Gestão é outra coisa. Né? Tem gente atrás desse software. Esse software é importantíssimo. Né? Então, o que acontece? Então, hoje o mercado de recrutamento busca muito mais para as posições lá de cima, questões relacionais e que possam traduzir essa inteligência para o cliente interno, para o parceiro, para o par, para qualquer um que está nesse landscape ou nesse ambiente, do que qualquer outra coisa. E essa transformação foi muito rápida. Então, resumindo, a gente começou analisando hard skills, conhecimento técnico, objetividade, para olhar muito mais para subjetividade, perfil, cultura e aspectos relacionais do perfil do que qualquer outra coisa. Tem dois pontos interessantes aí no que você falou, Fábio, que assim, primeiro, até lembro de conversa que eu tive com o Pedro Flack, meu amigo lá do Sul, de muito tempo, software é meio, não é fim. Você contratou um software, você não resolveu, desculpa o português aqui, porcaria nenhuma. Ou seja, você contratou um software bacana, você tem um ferramental. Quem vai pilotar esse negócio? Se não tiver quem pilote, não funciona. Eu sempre falo o Paulo vive falando isso daí, eu falo para todo cliente na hora que a gente vai entrar, se você quiser um mapa do Brasil com um monte de pontinho onde você tem processo, eu te faço. Você coloca na parede, vai ficar bonito pra caramba. O que você vai fazer com isso em gestão? Porra nenhuma. Né? No fim das contas é isso. Né? E se me permite uma parte, o Fábio, na linha do que o Salomão falou, assim, acho que um dos maiores equívocos que a gente enfrenta quando a gente vai tentar explicar e falar o que é Legal Ops e a atuação de Legal Ops, e eu já ouvi isso, né, algumas vezes, Legal Ops é a área de tecnologia, né, do jurídico, né, você é o cara de TI do jurídico. Eu falo assim, não é isso, né, então assim, não, esse aspecto que o Salomão trouxe do relacional, de fazer pontes, e eu uso justamente essa expressão, eu falo, a área de Legal Ops, ela tem que ser talvez a maior construtora de pontes dentro do departamento jurídico. Por quê? Porque sou eu que vou me relacionar com o financeiro, né? Sou eu que vou me relacionar com a área de gente, né? Sou eu que vou me relacionar com a auditoria, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, eu quero que o auditor seja meu melhor amigo, né? Por quê? Porque é ele que vai me ajudar ali também a entender onde nem é que sempre dá, né? Assim, nem sempre dá, né? Não, nem sempre, mas da nossa parte a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar. Então, assim, se eu não tenho, e acho que aqui eu vou falar talvez de algo já de um outro ponto que eu acho muito importante, né, quando a gente fala sobre a constituição de um time de Legal Ops, e o Salomão já abordou isso. Não se trata mais, a gente fala, o time de Legal Ops precisa ser multidisciplinar, né? E aí, a primeira coisa que vem na cabeça, como o Salomão bem falou, é hard skill. Entendi, legal. Então, você quer um cara de finanças, você quer um cara de contabilidade, você quer, legal, se você tiver um cara que saiba programar uns robozinhos também, isso ajuda. Você quer um cara de data analytics, mas é mais que isso. Porque, assim, não se trata de ser multidisciplinar só em hard skill. Você precisa ser multidisciplinar também em soft skill. Né? Então, assim, não adianta nada eu ter um time extremamente técnico, mas é um time que é duro de negociação.
Por quê? Porque a maior parte do que esse time vai ter que fazer é negociar. Então, assim, eu vou receber demanda de todas as áreas do jurídico e preciso chegar para o gestor de contencioso ou de dispute resolution e falar, olha, cara, eu entendo a importância da demanda que você está me trazendo, mas olha, eu tenho uma demanda aqui da área de contratos que eu preciso alocar antes, ou seja, saber priorizar, saber conseguir ler o planejamento estratégico da companhia, ler o planejamento estratégico do jurídico, né, e conseguir traduzir isso para o time. Então, é uma área que precisa ser multidisciplinar em soft skill, porque essa habilidade relacional, ela vai, digamos assim, ditar muito o sucesso, né, da área de legal ops, né? Acho que entra outro ponto, né, Paulo, que a gente já conversou outra vez. Não basta ser multidisciplinar, mas tem que ser multicultural, backgrounds diferentes, perfis completamente diferentes, e não só o papo, assim, vamos dizer, formal de diversidade, da importância da diversidade, mas de verdade para trazer visões diferentes, né? O pessoal tem procurado com essa preocupação, Salomão? Tem sim, tem procurado sim, até porque, assim, na verdade, assim, você precisa ter visões diferentes, porque o papel do Legal Ops ele é absolutamente holístico, né? Eu odeio usar esses termos moderninhos só para usá-los, que uma hora é holístico, orgânico, e não sei o que, etc. E tal, mas de fato é sistêmico, mas de fato é isso, né? Um skill importante para essa cadeira é conseguir ter a visão do todo. Senão, assim, o que adianta você fazer um investimento tecnológico de time, etc. e tal, se você não compreende os impactos de tudo aquilo e os benefícios que isso pode trazer, né? Então, por exemplo, o Paulo estava falando, só voltando num ponto que o Paulo estava falando, é muito verdade isso que ele traz. Então, assim, nunca teve tanto interesse de outros clientes internos num processo de atração de um head de área jurídica, de alguém que vai pilotar essa máquina. Por quê? Porque finalmente eles começam a entender como isso funciona. Porque, de novo, a gente vem de um background em que a gente usava uma roupa esquisita, né? Ou absolutamente formal, falava um dialeto em latim. Então, criou-se um preconceito em relação à cadeira jurídica gigantesco. Essa área tem um papel não só fundamental de trazer inteligência para o negócio, mas para mudar o olhar sobre essa cadeira. E, quiçá, brincando um pouco de futuro, porque assim, todo mundo sempre me perguntou, né, Fábio, quando é que o diretor jurídico vai poder concorrer à carreira de CEO? Eu falava, nunca. Vocês nunca mudam o jeito de ser, perfil, a educação continuada, a maneira de se relacionar, isso não vai acontecer nunca. Fazer, obviamente, em tom de provocação, né? Então, a gente começa, de repente, a trabalhar um nascedouro, né? Ou ali a começar a incubar, vamos dizer assim, futuros CEOs de negócio, que tem 1 milhão, né, de competências transversais, depois a gente até pode falar sobre isso, dentro do negócio e trazendo da sua trajetória pessoal, e que podem lá na frente abraçar esse tipo de cadeira, né? Até porque a própria cadeira de CEO tem mudado hoje no mercado, né? Você está deixando de ter aqueles CEOs, com todo respeito e admiração, Silvio Santos, motivadores de gente, gritaria, etc. e tal, para ter gente que toma decisão em cima de dado, e que não são frias, não é isso, é exatamente o que a gente está falando, é o contrário, mas tomam decisões educadas em relação ao negócio. Isso traz estabilidade para o mercado, para investidor, para quem trabalha junto. Então a gente está deixando de ter um ambiente de CEO de gritaria para ter um ambiente de CEO que toma decisão conjunta, coparticipa, que é outro termo que todo mundo gosta, mas é verdade, na tomada de decisão. Então, assim, é um caminho viável para a gente começar a pensar numa cadeira jurídica que está ainda acima da própria cadeira jurídica. Olha que interessante. Então, assim, desculpe trazer para esse aspecto, mas me ocorreu isso porque é verdade. A gente começa a abrir caminho para esse tipo de coisa. A questão é o seguinte, muita gente também me pergunta, e também aproveitando um pouco do que o Paulo trouxe, fala assim, poxa, legal, bacana o que vocês estão falando, só que na minha empresa isso ainda não rola. Não é bem assim. Claro, vai depender de empresa para empresa, né? O quanto essa empresa encara essa transformação como estratégica ou não. Só que não dá para deixar, vamos dizer assim, a culpa no colo dos outros. Então, quando a gente busca esses skills relacionais, é porque a gente também, via recursos humanos, está tentando transformar a cultura da companhia via legal ops, ou via área jurídica, ou como ela encara a área jurídica, como ela vê de forma estratégica ou não essa área jurídica. Então, assim, a gente também tem que parar, pessoal, de esperar que saia uma fumaça dentro de alguma sala da empresa que vai definir se a área é estratégica ou não. A empresa são as pessoas que estão nela. Um dos principais skills é também, para esse tipo de executivo, é tomada de decisão, é foco em resultado,
é apresentar aspectos de dominância, e tecnicamente na literatura de RH, quando a gente fala de dominância, é entender que faz parte da dieta diária o embate de ideias. Então, vocês vão ter que também se colocar à frente dessa área e discutir e elevar ela para um nível estratégico que a empresa nunca conheceu. Então, desculpem dizer, isso também está na mão de vocês. Então, assim, não é só legal estar à frente dessa área, tecnicamente conhecer e construir pontos, mas conquistar território. Isso acho que é um dado importante e comportamental, porque nem sempre a empresa vai estar de braços abertos para uma questão, inclusive, de preconceito, de não conhecer a área, a todas as informações que vocês vão querer trazer à mesa. Né? Mas, então, Paulo, acho que tem esses dois lados também. Acho que é interessante, Paulo, comentar como foi essa conquista de fato, porque, primeiro, até o Felipe comentou aqui, né? Essa mudança de centro de custo para uma área que gera negócios. A Camila Fidense trabalhou com a gente bastante, estar orientado para o business. Como é que a gente faz para o resto da empresa enxergar a gente? Lógico, o Fábio explicou, são as pessoas, mas como é que a gente faz essas pessoas que têm uma visão tradicional, uma visão calcada, transformar essa unidade de custos, esse centro de custos, numa unidade de negócio que vai interferir na política e nas atividades das demais áreas? Como é que foi essa construção aí dentro? Que eu acho que é importante a gente entender. Não, legal, boa, porque vamos lá, né? Eu acho que como é que a gente viu isso? Como é que isso foi sendo feito no Mercado Livre, né? Quando a gente fala de Legal Ops hoje, né, e a gente fala no Mercado Livre e tal, dá a impressão de que, né, foi como o Salomão falou, né, saiu uma fumacinha em algum momento, alguém falou, vamos fazer isso agora, vamos abrir agora uma área. E não foi assim, né? Veja que quando a gente começou a trabalhar lá em 2016, a ideia era muito focada ainda nesses aspectos mais técnicos que o Salomão falou, ou seja, de controle de orçamento, de indicadores. Mas a conexão que eu faço aí é como é que você vai se justificando e como é que você vai construindo o teu caminho. Primeiro, você tem que trazer resultado, não tem jeito. Então, assim, se a tua área está sendo construída a partir de um controle orçamentário, cara, faz o melhor controle orçamentário possível, né? Se a tua área está sendo construída através de indicadores, né? E eu sempre gosto de falar, né? Indicadores não são na questão de indicadores, aquela máxima de que o menos pode ser melhor é verdade. Né? Porque não adianta nada você ter um batalhão de indicadores se nenhum deles se conecta com o indicador da companhia. Né? Então, esse foi um outro caminho que a gente encontrou. Né? Ou seja, como é que eu consigo construir indicadores do jurídico que se conectam com indicadores da companhia e que na hora que a gente vai falar com o CFO, ele consegue entender, ele fala, entendi a relação que vocês fizeram. Não, está claro para mim. Realmente, olha, o desempenho do jurídico está ok, porque o negócio está crescendo, está girando em torno de 30%, 40%, e realmente eu estou acompanhando aqui, vocês não estão, né? A gente está conseguindo, e aí relacionando com as ações das diversas áreas, né? Falando, então a nossa frente preventiva está funcionando, a nossa retroalimentação está funcionando. Então, primeiro, eu acho que é esse tipo de trabalho, por assim dizer. Segundo ponto que eu acho que é importante, e aqui eu vou usar uma expressão que é assim, como é que você vai ganhando o jurídico? Eu acho que isso é importante também que se diga. Tem aquele velho ditado que diz que filho de coruja não tem pai. Né? Vamos ser sinceros. Né? Tem atividades que, cara, o cara odeia fazer, porque o advogado não consegue, ele não gosta, ele não é aquilo que ele queria, né? Então, o que eu costumo dizer para a minha equipe é, sejamos os pais das corujas, né? Vamos olhar, que atividade é a atividade que esse cara está... primeiro, se é atividade que não é técnica, nem devia estar com ele, já começa por aí. Né? Se é uma atividade que não é técnica, já nem devia estar com ele, devia estar com a gente, e aqui a gente depois vai ver o que vai fazer. Se automatiza, se faz outsourcing, se a gente vai trabalhar internamente, mas se é alguma coisa que não é técnica, cara, não vamos fazer isso. Agora, mesmo atividades técnicas, o que dentro da atividade dele, né, não é uma coisa que dificulta a vida do cara, né? Por quê? Porque vamos tentar localizar essa coruja, né? E vamos adotar, porque na medida que a gente começa a fazer isso e você começa a dar soluções para aquele cara da área técnica que antes perdia, sei lá, 3, 4, 5 dias para conseguir ter dados
para saber se a estratégia de acordo dele estava funcionando. E aí você consegue empacotar isso de uma maneira, claro, consistente, efetiva e com uma fácil visualização, o cara começa a ver valor na tua área. Ele começa a ver valor naquilo que você está fazendo. E quando você começa a conquistar, né, todo o departamento jurídico nesse aspecto, o próprio departamento jurídico começa a te promover na companhia e fora dela, né? Porque aí na discussão que um colega tem na hora de fazer um benchmark, ele fala, olha, poxa vida, sabe isso aí que você faz? Cara, na minha empresa tem uma área que faz isso. É a área de Legal Ops, né? E aí, pô, sério, que interessante, deixa eu entender, vamos ver como é que é e tal, né? Então, acho que eu seguiria por esses dois caminhos. Acho que, assim, primeiro, naquilo que você começa a trabalhar, né, busca excelência. Eu sei que isso é clichêzão, porque alguém vai falar assim, poxa vida, mas você tem que buscar excelência em tudo que você faz, né? Mas, cara, foca muito nisso, né? Tente entender o que faz sentido para a companhia, né? Ou seja, e aí eu estou falando muito de indicador, né? Que indicadores fazem sentido para a companhia, que indicadores indicam, né? Que indicadores indicam é ótimo, né? Que indicadores demonstram ali que a estratégia está sendo seguida, né? E segundo ponto vá conquistando esses teus aliados, né, desta maneira. Ou seja, se você está dando uma solução para o cara que tira trabalho dele, que torna o dia dele menos doloroso, né, e consegue ajudar ele na conquista dos resultados, você está ganhando um tremendo aliado. E aí depois você vai fazendo isso com as outras áreas, né? Ou seja, finanças, como é que eu te ajudo na questão de depósito judicial? E eu sei que eu estou falando talvez aqui de temas muito chão de fábrica até, né? Mas eu acho que é legal dar uma tangibilizada nessas atuações, né? Então, como é que eu te ajudo aqui com o controle de depósito judicial? Como é que eu te ajudo aqui em questões relacionadas à provisão, né? Então, eu vejo esses dois caminhos e foi o caminho que a gente seguiu. Né? Foi o caminho que a gente seguiu. O nosso diretor aqui, que vocês conhecem, que é o Ricardo Lagreca, e aí eu acho que veio o que o Salomão falou sobre tomada de decisão, e não só tomada de decisão, mas bancar a ideia, né? Foi muito isso, né? Ele bancou porque isso começou aqui no Brasil e hoje nós temos uma área de Legal Ops Latam. Olha só, foi uma coisa que começou aqui no Brasil, a gente começou a desenvolver a área no Brasil e hoje a área é Latam, né? E ele bancou isso no começo, né? Ele falou, não, nós precisamos ter, e aqui não se trata de ter fulano, ciclano, mas eu preciso ter aqui uma estrutura ou alguém que vai fazer este trabalho focado mais aqui nos aspectos de gestão. Quando ele banca isso, e quando a gente começa a demonstrar resultado, né, quando você começa a demonstrar resultado, aí o jurídico e a companhia começam a olhar e falar, opa, né? E a partir daí a gente começa a abarcar projetos maiores. Aí sim, projetos de tecnologia, projetos de automação, né? Projetos que ajudam o jurídico. Né? A gente está falando de diversidade, por exemplo, né? Projetos que ajudam a mostrar para o jurídico o quanto ele está alinhado com questões de diversidade. Né? Mas me parece que o caminho, ou me parece não, o caminho que a gente seguiu foi por aqui. Fábio, você está no mudo, Fábio. Olha, eu atrapalhando a minha própria live aqui. Queria pedir para quem tem dúvidas, questões, ou quer colocar algum tema aqui que a gente não tratou, mandar para a gente, porque a gente tenta cobrir aí 45, 50 minutos, então, muito bem-vindo se alguém tiver uma dúvida, fora os comentários. Destacar o Godinho, que apareceu aí, eu não sabia que ele estava, amigo meu e do Salomão, pelo menos aqui, uns 20 anos, talvez. Sudbrac também, parceiro, Leonel aí do Asclisa. Mas eu acho que é muito interessante o que você falou, Paulo, porque você começa a enxergar também a parceria entre as áreas. A gente começou um projeto novo recente aqui com uma varejista bem grande, e a gente fez um kickoff com a apresentação junto com a área de dados, relativa a trabalhista, com a RH. Esse pessoal começou a enxergar o projeto de uma forma diferente, começou a se tornar coproprietário do projeto, né? E aí entra no que o Salomão comentou, que é a questão, bom, quando o head jurídico vai ser o CEO da companhia? No momento em que as áreas enxergarem os projetos jurídicos não como projetos do departamento jurídico, mas sim projetos da empresa, né? Aí o Samuel também, outro parceiro super. Então,
eu acho que a gente tem essa passagem. E talvez a interligação de KPIs e respostas para além do tema jurídico talvez seja importante. Falando um pouco de formação do pessoal, porque tem bastante gente jovem que assiste a gente. Vocês têm alguma dica que vocês enxergam? A pessoa tem que fazer um curso, ou é a prática, ou quais são os skills, fora esses hard skills, e, por exemplo, tem coisas que você aprende com a maturidade, né? Como você se comunicar, quando se posicionar, quando você tem que ser mais firme, até que o Guilherme da IU está colocando aí. Existe alguma formação específica? Depois do Daniel Slack, para o profissional que quer chegar na área, por onde começar? Qual que é a dica de vocês de caminho? Salomão, você quer começar você? Tanto faz, assim, o Paulo, acho que já disse com muita propriedade, até pelo testemunho pessoal dele, está claro que não existe um caminho específico para chegar nessa cadeira. Acho que você tem paixão pela atividade. Né? Então, acho que você pode começar... A gente tem hoje o privilégio, e quem está começando, de ver cases de sucesso como o Paulo. O Paulo não teve esse privilégio antes. Então, assim, ele foi tateando e entendendo. Então, hoje você consegue se espelhar e se inspirar em pessoas que chegaram lá. O cenário jurídico como um todo hoje, até porque a gente está falando hoje muito de departamento jurídico, mas assim, os escritórios estão olhando muito fortemente para essa área, consultorias estratégicas, as Big Four. Então, assim, você tem um landscape bastante competitivo, inclusive, em quem toma esse serviço, em quem desenvolve internamente, em quem vende, e etc. e tal. Então, você cria 1 milhão de possibilidades de carreira. Então, já por aí, você traz uma complexidade maior do ponto de vista de que tipo de perfil você quer, um pouco mais comercial, menos comercial, de interlocução com o mercado, com o cliente interno, são aspectos que acabam mudando no dia a dia. O fato é o seguinte, serviço jurídico não é só mais advogado que presta. Então, se tem advogado assistindo, achando que ele só está competindo com advogado, isso já morreu faz tempo. Faz tempo. A lápide, inclusive, está com pó em cima. Precisa passar precisa passar um espanador ali. Tem que mandar o cara da jardinagem lá, dar um tapa para podar as mudas. Que o AB não nos escute, né? Mas porque isso no mundo inteiro, claro, isso começou antes lá fora, etc. e tal. Eu diria até muito mais Europa, Austrália do que Estados Unidos. Estados Unidos ainda tem algumas restrições, curiosamente, em relação a várias coisas desse setor. E isso combina, às vezes, até um pouco com o Brasil em alguns aspectos, mas o fato é que o advogado não compete mais com o advogado. Então, isso é uma grande questão. Apesar de ser um problema, isso traz uma variedade de possibilidades de perfis que podem atuar nessa área. E aí, trazendo, para quem está entrando no mercado, tudo é possível nessa área. Então, por exemplo, eu trato com VPs, gestores jurídicos, etc. e tal, que estão estruturando ou reestruturando seu departamento. A quantidade de pessoas de TI hoje, que um departamento jurídico, entre aspas, contrata, é um negócio monstruoso comparativamente a 5 anos atrás, por exemplo. Quando a gente fala de gente de marketing. Marketing, gente, vocês estão falando de departamento jurídico, mas a gente está falando de gente que trabalha fora, de departamento que presta serviço. Né? A quantidade de marketing, de gente de marketing, de inteligência de mercado, que essa turma hoje emprega ou abarca, é um absurdo. Então, assim, não é só advogado que acho que hoje tem interesse nessa área, as outras áreas têm. Hoje, por exemplo, eu recruto inúmeros executivos para o mercado jurídico que nem da área juridicação. Né? Mas por quê? Porque vem dentro do mercado jurídico possibilidade de sustentabilidade de carreira. Por quê? É um mercado que ficou retrógrado tanto tempo que hoje, o que acontece? Todo mundo viu hoje, né, durante a vacinação, quantas pessoas vocês não viram em notícia tomando vacina com 100 e poucos anos? Vocês acham que vocês vão viver quanto tempo? De novo, né? Então, assim, não que isso seja bom ou ruim, ninguém ainda sabe disso, pelo menos pouca gente sabe, mas vai. Então, a gente tem que pensar em sustentabilidade de carreira. Então, tem muita gente de fora do mercado jurídico apostando no mercado jurídico, porque é onde tem um problema, onde tem coisa para fazer. Então, isso é muito legal, não só para quem está dentro, como para quem está fora. Então, para quem está começando, a primeira dica que eu dou é o seguinte: cuidado com essa quantidade gigantesca de hashtags que eu falei no começo, para quem não ouviu. Isso é um problema que traz confusão em relação ao que pode ser feito. A gente vive hoje a base, quando eu, o Fábio, o Paulo, a gente consultava, olhava mercado, a gente tinha que conversar com alguém, imaginar como era o dia a dia daquele executivo, ou com sorte tinha algum exemplo em casa, ou, desculpa a expressão, sentava a bunda na biblioteca para tentar estudar a mesma coisa. Hoje, quem está entrando no mercado é bombardeado o dia inteiro com uma timeline que supostamente tudo é interessante e importante, só que de forma superficial. Então tem que tomar um cuidado com isso, porque a gente tende a dar importância a tudo, sendo que nem tudo é importante. E a gente acaba fugindo da visão do big picture, né, do landscape mais importante. Então o que acontece? Se você tem paixão por dado,
se você tem paixão por tecnologia, mas também tem paixão por gente, eu acho uma área interessantíssima, porque ela é diferente do que o TI puro. Cuidado com essa comparação. Ela é diferente, tá? No TI puro, e outra coisa, também cuidado para não demonizar, cuidado para não demonizar perfis, porque todo mundo é importante. Quem jogou Super Trunfo lá na nossa infância sabe que não existe uma força melhor que a outra, é a combinação das forças que faz a coisa acontecer. Então, assim, para quem é TI, e na média, do ponto de vista de posições operacionais, são pessoas mais introspectivas, mais voltadas à qualidade, processo, do que a pessoas, não é que não gostem de pessoas, não manifestam interesse, a gente está falando de comportamento, não manifestam interesse. Quem é de Legal Ops tem que ter essa combinação, sim, então não se engane. Então, assim, se você gosta de tecnologia, gosta de business, tem interesse por business e do impacto de tecnologia em business, ama dados, sejam eles em People Analytics ou Business Analytics, essa é uma área interessantíssima, porque você entra no negócio por uma área diferente da tradicional, você tem acesso a informações que muitas áreas passam anos para ter e não tem. Então, do ponto de vista de tomada de decisão, você tem um aprendizado rápido, educado, uma interlocução com inúmeras áreas ao mesmo tempo. Então, para quem gosta desses aspectos todos, eu acho uma área bacanésima. Até porque, de novo, você acha que é de questões repetitivas? Não são. Quem faz as questões repetitivas é a máquina, é o software. É uma área de inteligência e de discussão e de tomada de decisão que envolve valores gigantescos. E isso se reflete, como eu falei aqui antes, para quem também não viu, em processo seletivo. Quando a gente falava, por exemplo, de Legal Ops lá anos atrás, que não tinha esse nome, a gente estava dentro de um ambiente onde não tinha as questões de custo que a gente tem hoje, né? Então, quem tem um olhar financeiro e skills financeiros também é importante. Por quê? Porque hoje a gente implementa tudo isso num ambiente cost-effective 100%. Então, assim, o interesse não é só dos aspectos da inteligência que essa área traz, é da economia que essa área também proporciona, de tempo e de dinheiro. Então, por exemplo, é engraçado quando você pega um currículo de Legal Ops, né, versus um currículo, entre aspas, normal de uma cadeira jurídica ou de alguém dessa área, o executivo da área jurídica ele normalmente traz as grandes conquistas e de crescimento financeiro e grandes projetos que ele foi envolvido. O pessoal de Legal Ops traz sempre questões relacionadas à eficiência. É impressionante o quanto a gente reduziu, o quanto a gente otimizou, o quanto a gente soube ganhar com isso, que a maioria não faz, infelizmente, e tem que fazer. Na hora de se colocar para mercado, não foi só o quanto você reduziu, porque você é a área de geração de negócio, é a unidade de negócio. Então, traz o quanto de eficiência. Então, traz o quanto você agregou com isso. Então, assim, vejam o tempero infinito que essa área tem. Então, assim, de novo, para quem tem interesse em negócio, olhar financeiro sobre o negócio, gosta de tomada de decisão com People e Business Analytics, finanças, tecnologia, é o prato cheio, porque, de fato, você consegue trazer a realidade do seu timeline para uma cadeira. O jovem reclama muito, gente, de entrar nas companhias e ser encaixotado numa coisa só. O legal do People Ops é que ele traz esses inúmeros temperos para a mesma cadeira. Então, você não vai se sentir tão descolado do universo que você vive, onde você consome informação, a partir do momento em que você entra nessa empresa ou nessa área. Essa é a minha opinião, pelo menos. Desculpe, me estendi. Não, imagina, não. O problema é que o tema é tão extenso, a minha sensação é que se sabe tão pouco, que é uma coisa... É difícil a gente falar pouco, porque tem muito para falar mesmo, né? E aí vem um monte de questões aqui, como a questão da Marfeli, como levar condições favoráveis das empresas para... veja as infinitas vantagens da área de Legal Ops. O Victor Cristofari falando um pouco da formação e pensar direito com o business, né? E aí você tem todo o fenômeno das Lotex, Legal Techs. Você tem o Samuel voltando na questão do executivo, falar com o CFO e com a proximidade, e depois ele volta e fala que é quase uma área de introdução. O Felipe Pacheco, lá do iFood, outra empresa monstra que também tem uma área muito forte, Legal Ops, já responde, tem respondendo para a CFO. Então, enfim, tem um mundo muito grande de oportunidades. Nossa oportunidade de tempo também está quase acabando aqui. Eu tentava deixar em 45, 50 minutos, mas a gente vamos estender um pouco hoje. Mas eu queria, Paulo, que você fizesse um fechamento aí um pouco. Tem um monte de coisa que a gente falou, e o que você quer deixar de mensagem? O que você quer explicar para as pessoas? Eu sei que você está dando aula à torta e direita para um monte de gente para tentar educar o mercado do que é isso daqui que a gente está falando.
Que você acha que tem de mais importante para a gente ir fechando? Vamos lá, eu preciso resgatar um pouco em cima daquilo que o Salomão falou e até para dar vamos dizer assim, né, uma perspectiva do que eu vejo. Gostei muito de como o Salomão colocou, ou seja, a gente tem que ter quem vai se dar bem nessa área, ou quem tem, não sei se a palavra expressão se dá bem, mas quem é que tem talvez maiores chances nessa área? É quem tem paixão por isso, né? Ou seja, quem tem paixão por isso que eu digo assim, questões relacionadas a finanças, questões relacionadas à tecnologia, e aí tem muito aquela história, o advogado tem que saber programar, você está dizendo que o advogado fala, gente, você não tem que saber programar, você tem que saber usar, né? É esse o ponto, né? Ou seja, outro dia eu estava vendo uma pesquisa da Gartner mostrando ali, né, tecnologias jurídicas, eu sempre resgato essa pesquisa, e é muito interessante porque no determinado ponto ali você tem o chamado Vale das Desilusões, né? Ou seja, aquelas tecnologias que estavam extremamente hypadas ali e que em algum momento agora o pessoal está olhando e fala, puxa vida, não era bem assim. O problema da tecnologia? Não, o problema é que nós ainda temos uma dificuldade enorme de entender como esta ferramenta, né, como essas ferramentas vão trazer valor, né? O que elas vão permitir que a gente ganhe, não só que a gente reduza o custo, mas o que elas vão trazer de ganho para a gente. Então, é importante, eu acho que um caminho, como o Salomão bem colocou, é isso. Ou seja, primeiro, você sente que você tem ali afinidade com esses aspectos, ou seja, aspectos financeiros, aspectos relacionados à tecnologia, né, aspectos relacionados a mesma marketing e a pessoas. Eu acho que é uma cadeira que vai... Porque é uma cadeira que você ela te dá muitas possibilidades, né? Ela vai te dar inúmeras possibilidades, e óbvio que dependendo da companhia que você trabalha, e dependendo do momento da companhia, em alguns momentos você vai ter que privilegiar talvez mais, vamos dizer assim, focar talvez em mais alguns desses aspectos do que em outros, né? Então, se você está vivendo num momento em que a ideia é redução de custo, né? E aqui eu acho que talvez vai uma soft skill que é muito importante, que é essa capacidade de você conseguir se adaptar rapidamente, né? Por quê? Porque as companhias estão mudando, né? E você precisa agir rapidamente. Eu gosto muito, eu faço essa brincadeira, eu falo, me apresente, por favor, quem tinha no planejamento estratégico de 2018 para dali a 5 anos uma pandemia em 2020. Né? Assim, me apresenta, eu falo assim, olha, gente, vamos fazer aqui o nosso planejamento estratégico, considerando que em 2020 vai ter uma pandemia, a gente vai ter que colocar todo o nosso processo, a gente vai ter que colocar em home office, então já vai preparando aí a parte de... Não tinha, gente. Então, assim, se você não tem, se esse profissional não é um profissional que consegue se adaptar rapidamente, e você não vai conseguir avançar muito nessa cadeira, ou pelo menos é o que eu posso dizer. E aí, Fábio, eu vou dizer o seguinte, eu não gosto nem de dizer que a gente dá aula, eu acho que o que a gente faz é o que a gente está fazendo aqui, é compartilhar experiência, né? É dizer e falar, olha, a nossa experiência nessa cadeira, ou nessa carreira até aqui, tem sido essa, e aqui são os caminhos que a gente tem seguido, né? Veja você se faz sentido, ou veja, né? E muito com esse aspecto que eu acho que o Salomão trouxe de tentar desmistificar, tentar diminuir, eu gostei muito disso, né? De diminuir as hashtags. Porque, de fato, hoje, principalmente quem está saindo da faculdade, mas mesmo nós aí que já temos um certo tempo de carreira, cara, a gente é bombardeado todo dia, né? É o que o Salomão bem falou. Não, agora veja o Visual Law, agora veja o design, o Legal Design Thinking, agora veja isso, veja. Então, assim, se você não tem claro, né, a estratégia da companhia, o objetivo que está, e como o jurídico se insere dentro dela, você vai se perder no meio disso, né? Você vai se perder ali e de repente você vai estar fazendo um monte de coisa, né? E até pensando e colocando o projeto equivocado para dentro de casa. Então, o que eu posso talvez dar, o que eu vou falar, fora aquilo que o Salomão já falou, acompanhe o relator, né? Mesmo não sendo advogado mais, né? Normalmente. A minha OAB está em dia, viu? Né? Fica calado, está em dia, estou preocupado.
Pago. Opa, tem CAASP, a gente tem CAASP, tem desconto em remédio. Ainda mais exato. agora que a gente chega numa certa idade, é isso que eu ia falar, que o negócio é o remédio, é o desconto do remédio. Não espalha, mas é isso aí. Chega uma idade que isso começa a ganhar uma certa importância. Sim, muito. Né? Eu acho que aqui, né, além de tudo isso que o Salomão colocou muito bem, acho que com a mensagem final dizer o seguinte, olha, um caminho definido, gente. Eu queria muito poder chegar aqui para vocês e falar, olha, segue isso, faça essa formação, entre nesta faculdade, faça esse curso de pós-graduação, né? Não tem. Nesse momento eu não consigo dizer. Talvez, quem sabe um dia, mas nesse momento não. E não sei se a gente vai ter, porque eu acho que a área de LegalOps, ela é uma área dinâmica. Ela vai mudar o tipo de entrega, vai mudar porque mais um clichêzão, porque a sociedade muda, a economia muda, o tipo de resposta que as companhias pedem vão mudar, o tipo de atuação vai mudar, né? Então, se eu posso dar uma dica, se você já está dentro da companhia, ou se você quer entrar no mercado da companhia, primeiro, entende muito bem o que essa companhia faz, entende muito bem a estratégia dela, entende o que ela quer entregar, né? Não raramente, e acho que o Salomão pode dizer isso tá muito melhor do que eu, quantas vezes a gente não percebe que tem profissional que não entendeu o que a companhia faz. Ele está lá e ele não sabe, né? Ele acha que é um negócio e não é, né? Então, entenda muito bem a companhia onde você está, ou aquela companhia que você quer chegar, aquela companhia que você quer atingir, né? Busque ali, né, as oportunidades que você pode ver, realmente de tornar a vida das pessoas mais fácil. E, novamente, qualquer transformação digital ela tem que ter o humano no foco. Né? Não é pegar uma tecnologia, colocar um sistema, falar, implantei um robô, coloquei um analytics, coloquei aqui. Cara, se você não colocou o humano no centro, né, provavelmente esse teu projeto não vai ser bom, porque você não está conectado com o usuário. Não sei, acho que é isso que eu posso dizer. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, Fábio, ou se eu só confundi mais a cabeça da turma. A nossa função aqui não é responder, é confundir. Sal, você quer fechar também aí? Só de novo agradecer o convite, foi uma delícia esse bate-papo, acho que a gente poderia ficar aqui por dias falando sobre esse assunto e outros mais, de fato foi um prazer. Fico feliz que a gente também sobreviveu à pandemia, de que a tecnologia acabaria com a atividade do advogado, então sobrevivemos a isso tudo também, essa grande pandemia, né, antes do nosso Covid, que veio aí infelizmente, mas o fato é o seguinte, nesse ambiente tecnológico que graças a Deus está tomando conta, o que prevalece, como disse o Paulo, é o fator humano. A gente aprendeu com tudo isso que o tempo nosso aqui pode ser muito curto, a gente não sabe o que vem adiante, então assim, invistam em serem pessoas legais, por favor, porque assim, no final do dia, o que vai sobrar é o fator humano. Então, se você quer ter uma carreira longa, bem-sucedida, ou quer desenvolver teu negócio, ter bons clientes, ou prestar um serviço legal, seja, em primeiro lugar, um ótimo ser humano e tenha interesse legítimo pelos outros, porque o que vai sobrar do ponto de vista é a convivência, à medida em que a tecnologia entra. Então, assim, isso é fundamental hoje em qualquer, não só processo seletivo, na construção de qualquer relação. Ninguém mais tem tempo para gente chata, que não quer construir ponte, que não quer construir coisa junto. Então, assim, o mercado está super seletivo em relação a pessoas. Antes eu recrutava perfis, hoje eu sou obrigado a recrutar pessoas. Por quê? Porque a lei da convivência é a lei mais importante hoje no mercado e será, graças à tecnologia também. Então, assim, o recado que eu dou é o seguinte, invistam nos hard skills para aprender a desenvolver atividade, sem dúvida, mas invistam em ser seres humanos legais. Isso realmente vale muito hoje no mercado, porque o tempo é curto, a gente está restrito do ponto de vista, como eu falei, à convivência. E quando convive, quer conviver com gente legal, que tem espírito positivo, construtivo. Então, assim, invistam em ser seres humanos legais. Ninguém segura um ser humano muito legal. Ninguém, em qualquer atividade. Esse é o recado que eu deixo. Sensacional, sensacional. Porra, obrigado, Sal, obrigado, Paulo. Acho que assim foi uma discussão super bacana, um monte de interação de bastante gente. Eu acho que deu para todo mundo participar. De novo, a live fica disponível aqui no LinkedIn. Daqui 3 ou 4 semanas a gente vai ter uma nova conversa, a gente vai divulgar também.
Fábio responde e-mail também, aí a Simone, que também o Paulo conhece bem, lá da Gerdau. A live vai ficar disponível durante um bom tempo no LinkedIn, então vocês podem acessar, e daqui 3 ou 4 semanas a gente vai ter uma nova conversa. Salomão, Paulo também respondem e-mails, WhatsApp, às vezes demora, porque a correria normalmente é muito grande, assim, para montar e conseguir colocar esse pessoal junto aqui não foi fácil, mas, de novo, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela generosidade da gente poder conversar, e obrigado para todo mundo. Até mais. Obrigado, pessoal. Falando em hashtag gratidão, não é assim?